Arte na tela, produção. Bota aí primeiro, vamos começar com os goleiros. Olha aí, temos John, do Botafogo, e o Rossi, que mais parece aquele imitador também, que é Rossi, daqui do Brasil. Esqueci o nome dele agora. O goleirão do Flamengo. E aí, Patrick Lopes, John ou Rossi? Então, a análise que tem que ser feita é do ano de 2024, né? O último recorte que teve. Então, o John, acho que aí até... O Rossi não é um mau goleiro, mas o John foi muito bem a temporada passada e ontem também não comprometeu no resultado, foi até um jogo seguro. Então, John de goleiro. Eric? Eu vou com ele. Vou de John também. Pensei que ele ia meter um Vitor Sérgio Rodrigues. mas é momento ou é... Não. Vem com essas histórias. Eu odeio essa frase. Nossa, isso é momento da história. Porra. Não, então mas é isso. John, nosso goleiro do primeiro cara a cara. Tchau, Rossi. Vamos à lateral direita com... Se a produção for um pouco mais rápida... Calma que ela tá tentando. Aí. Vitinho ou Wesley, Eric Oliveira? Vou de Wesley. Acho que principalmente o segundo semestre do Wesley de 2024 é muito bom. E o Vitinho se lesionou no final da temporada. Eu acho que ainda tem algumas questões para ele estar num nível mais alto que o Wesley. Então eu vou de Wesley. Boa. Patrick? Wesley. Patrick já é fã do Wesley, né? Patrick há muitos anos. Eu sou. Melhor lateral direito do mundo. Né? Eu sou fã do jogador desde muito tempo. Eu já dava para identificar características boas, né, para um lateral, e ele, desde a época de São Paulo, ele já demonstrava ser um bom lateral, claro, com variações de um jogava bem, outro jogava mal, porque o Flamengo era uma zona naquela época e ele muito novo, então era compreensível essa oscilação, e hoje com a cabeça mais em dia, pai de família, um moleque que está se colocando no eixo, então a tendência é que ele só evolui, é um lateral que com certeza daqui a pouco está na Europa jogando Champions League. Isso é pelo Lille. Vamos então às Atalanta. Mas vai jogar. Vai jogar. O Wesley é o nosso lateral direito. Pelo menos por enquanto tá 1-1, hein? Agora eu quero ver, hein? Agora o negócio fica mais complicado, hein? Patrick Lopes, Bastos ou Léo Ortiz? Então, eu vou de Léo Ortiz, porque para mim ele é o melhor zagueiro do Brasil hoje. Tirando o Thiago Silva, né? Para mim ele é o melhor zagueiro do Brasil. É isso aí. João Vitor joga vôlei agora. Eric Qual o novo do Vasco lá? Maurício Lemos. Maurício Lemos. Lucas Oliveira. Eric, primo do Lucas Oliveira. Bastos ou Léo Ortiz? Cara, acho que vai ficar para desempatar essa. Porque eu acho que, principalmente, tecnicamente, série de bola, acredito eu que o Léo Ortiz seja. Mas um zagueiro tem que ser zagueiro. Fisicamente, dominância física, marcação, anular o atacante, para mim o que o Bastos fez em 2024 é sacanagem. Então eu vou de Bastos. Sabe o que tá me lembrando isso aqui? Eu tô vendo a fotinho dos dois, do Bastos e do Léo Ortiz, tá me lembrando, tá me dando gatilho. Eu tô vendo Odivan e Mauro Galvão na minha frente assim, ó. Que coisa maravilhosa, olha isso, Odivan e Mauro Galvão. Ai, que saudade. Mas eu vou ter que desempatar, eu vou de Bastos, a paz de Bastos, porque eu acho também, como o Eric falou, é um baita de um zagueirão, ele está presente em todas as jogadas, é forte fisicamente, ganha no alto, ganha embaixo, ganha em tudo quanto é lugar, e tá ali para limpar as cagadas do outro lado, do Alexander, como é que é o nome dele? Barbosa, Alexander Barbosa. Então, Bastos, ficamos com ele, outra dupla de zagueiros, os quartos zagueiros, né, como se dizia antigamente. Os quartos zagueiros. Calma que a produção está se entendendo. Tá lenta ali, tá lenta a produção. Complicado, hein? Já são 9h20 da noite. Alexander Barbosa ou Léo Pereira, Elic. Também conhecido como Carolino. O Carolino. Mas eu vou de Barbosa também. Eu vou na zaga do Botafogo. Eu acho que os dois zagueiros fizeram em 2024 impressionante
do Barbosa, como ele cresceu durante a temporada. Então, para mim, é Barbosa. Não só ele, como muitas coisas dele cresceram na última temporada. Calma. Patrick Lopes. Barbosa ou Léo Pereira? Eu vou de Barbosa também. O Léo Pereira recentemente completou 5 anos de Flamengo, né? Até uma marca considerável para um jogador que era odiado há um tempo atrás. É bem considerável até essa volta por cima, de ser um bom jogador, ter feito até um bom campeonato, mas o Barbosa, para mim, foi o melhor zagueiro do Botafogo, então fica complicado pro Léo Pereira aí. Isso aí, então a dupla de zaga é do Fogão, hein? Lateral direita do Mengão, dupla de zaga do Fogão, e agora a esquerda. Na esquerda, eu acho que também seremos unânimes. No Fogão, nós temos Alex Telles e no Mengão, Alex Sandro. Dupla de Alex. E aí, Patrick? Olha, eu vou de Alexandro. O Flamengo tinha claramente um problema na lateral esquerda. Desde o beijinho esse ano foi horrível do Ayrton Lucas, que fez um 2023 bom e 22 muito bom, mas o 24 dele foi pavoroso. Aí o Vinha se machuca no meio da temporada e o Alexandre dá um jeito no lateral que muito por ele também o Flamengo é campeão da Copa do Brasil, fazendo gol importante contra o Corinthians. Teve até também um gol anulado contra o Corinthians mesmo no jogo da volta. É um jogador que passa muita segurança defensiva e é chovendo molhado, né? Ele lembra, assim, óbvio, o Felipe Luiz com muito mais qualidade. Mas o Alexandre, a gente se resumia muito, ele é defensor. Ele é um defensor, ele é tal. Mas ele tem uma qualidade para ir para o ataque que a gente não estava acostumado a ver. E agora, com essa volta ao futebol brasileiro, né? A gente tem a possibilidade de observar bem um jogador todo final de semana, todo meio final de semana. E, assim, tem me surpreendido muito a parte ofensiva dele também, que é um jogador extremamente qualificado e técnico. Então, assim, fico com o Alexandre, até porque o Alex Telles, ele não é essa unanimidade toda no Botafogo. Ele tem saído nos jogos, fez até um pênalti bobo. Então, assim, pelos momentos, eu fico com o Alexandre. Eric Oliveira, dupla de Alexis, ex-seleção brasileira. Exato. Cara, surpreendendo você. E só contando aqui rapidinho, desculpa, Eric, para completar, eram os convocados, né? De 22, o Alex Telles se machuca, né? E não vai para a Copa do Mundo. Então, não, ele vai para a Copa, ele vai para a Copa. Se machuca, né? E sai, né? Isso. Então, assim, são os dois últimos jogadores da seleção brasileira da nossa lateral, né? Na última antes Copa do Arana assumir, né? E o Alex Telles até voltou nesse novo ciclo a ser convocado. O Alexandre, Alex Telles, sim. Cara, então, eu vou de Alexandro, mesmo que eu acho que ofensivamente o Alex Telles é melhor que ele, mas eu vejo, antes do Alex Telles chegar, o Botafogo tinha um ótimo lateral esquerdo que funcionava muito bem, que era o Cuiabano. Então, assim, o Botafogo não vivia um problema na lateral esquerda antes da chegada do Alex Telles. O Alex Telles aumenta demais o nível, claro, obviamente é um jogador de nível mundial, mas eu acho que o Alexandre chegou para resolver o problema da lateral esquerda do Flamengo. O Ayrton Lucas era muito criticado, vinha se lesiona, então o Alexandre chegou e assumiu titularidade de forma indiscutível. O Alex Telles também, só que ele tem uma sombra para mim que é muito boa, que é o Cuiabano, que antes dele chegar já fazia um grande ano, que no primeiro semestre de 2024 foi um dos melhores laterais do ano. Então, por essa questão, eu vou de Alexandre. Pô, então as laterais são flamenguistas. Alexandre na esquerda e o Wesley na direita. A dupla de zaga é do Botafogo. Vamos ao meio-campo, então, produção. Enquanto eu vou falando aqui, você vai... Aí, garoto, muito bom. Primeiros volantes. Gregory e Pulgar. Eric Oliveira. São dois jogadores extremamente importantes para os seus sistemas táticos, né? E de jogo, mas eu vou de Gregory. Acho que o Gregory fez uma temporada de 24 impressionante. Mesmo com a expulsão na final, que no final o Botafogo foi campeão, mas a forma como ele consegue ocupar os espaços dentro de campo, de marcação, de tudo, e dar o apoio que o Marlon Freitas precisa para em muito momento sair e dar aquele passe mais perto da área, o Gregory é um dos grandes responsáveis por isso no Botafogo funciona tão bem. Então eu vou de Gregory. Patrick. Eu gosto muito do Pulgar, tá? Acho ele um jogador de nível acima do futebol brasileiro. Felipe Luiz até deu uma entrevista recente dizendo que ele é nível Barcelona e não talvez nível Barcelona, mas eu concordo que ele é um nível
europeu. Mas no recorte recente, o Gregory foi muito importante para o Botafogo. Querendo ou não foi o gol do título, mas é o gol que finalizou a campanha do Campeonato Brasileiro. Então, eu seria injusto de botar o Pulgar. O Gregory, no recorte recente, tem jogado mais e tem sido mais importante para o seu clube. Excelente. Então aí, Gregory é o primeiro do meio de campo e do Fogão. Ó, tô contando aqui, hein? Tá 4-2 pro Botafogo, hein? Mas a produção tá contando. Fica tranquilo que você tá contando. Tá? Com certeza. Tá, muito bom. Eu tô aqui me matando de fazer conta. Mas você conta também. Conta como é que ela erra. Isso é complicado. Tá meio lenta a produção hoje, né? Sei lá, né? Vai que, né? Aí, muito obrigado. Olha, essa daí já é mais interessante, hein? Esse daí, olha o baixo. A cara do Patrick tava esperando outra coisa e agora ele falou, me lasquei todinho. Como é que eu vou responder? Mas é ele mesmo que começa. Patrick, Marlon Freitas ou De La Cruz? Não, eu não esperava não. Eu imaginava o De La Cruz mesmo aí. Ah, é? Imaginava. Então, cara, o De La Cruz é jogador de nível de Copa do Mundo, né? Então, eu não gosto desse é momento ou história. Isso aí é uma bozeira. Tu vai no 1-1, que é a dinâmica, você vai preferir quem joga mais, independente do momento que tá ou não. Então, assim, o De La Cruz, porque na minha visão, ele é um jogador extra, é um jogador extra classe, então, jogador de nível Copa do Mundo, é titular de Copa do Mundo. Então, assim, o Marlon Freitas foi um ano muito bom, tá? O 2023 também dele foi muito bom. Até no Atlético Goianiense ele já vinha sendo um bom jogador, só que a comparação com o De La Cruz eu acho que fica pesado um pouco para ele, entendeu? Então eu vou de De La Cruz. Eric? Aí eu vou discordar do meu amigo Patrick. Eu vou discordar numa coisa. Eu acho que o De La Cruz pode até, de fato, jogar mais bola que ele. É um jogador que foi para a Copa do Mundo. Mas, se a gente for pegar o recorte, enquanto o De La Cruz está no Brasil, ele não foi tão importante, na minha opinião, e não jogou mais bola dentro das suas respectivas, que o Marlon Freitas é muito mais volante do que o De La Cruz é. Para mim, o Marlon Freitas foi mais jogador durante esse período, exatamente. Esse, para mim, é a questão. Eu acho que o De La Cruz, muito atrapalhado pela lesão que ele teve também, isso acaba, de fato, tendo um peso na decisão. Mas eu acho o Marlon Freitas subestimado, cara, por aquilo que pareça. Mesmo que o ano de 23 dele, o final, que na realidade o que nem foi, ele não jogou mal, né? Foi a piscadinha que marcou muito ele, e a gente pediu a saída dele no início de 2024. Ele teve a resiliência de conseguir a volta por cima e se manter como capitão e ser tão importante. Então eu acho ele um pouco subestimado, que ele poderia ter mais possibilidades. Dizem, né, pessoas que estavam vendo que um dos observados pelo Dorival Júnior nessa partida de ontem contra o Fluminense foi o Marlon Freitas. Então, nesse recorte, por esse motivo, eu vou de Marlon. Como o Patrick falou, né? Tô na pelada. Não é essa pelada, calma. A gente tá tão complicado hoje que a gente acha outra coisa. Eu tô lá no futebolzinho society com os amigos. E aí, eu tenho que escolher Marlon Freitas ou De La Cruz? Eu vou escolher o De La Cruz, obviamente, que para mim é mais jogador do que o Marlon Freitas. Gosto muito do futebol do Marlon Freitas. Ele teve negociações, conversa para vir para o Vasco. Queria muito, mas eu vou de De La Cruz porque é um jogador muito mais completo, é um meio de campo nato, consegue voltar para marcar, ele tem bom passe, ele é veloz, enfim. As lesões prejudicaram, a idade também já não é mais a de antigamente, mas... Nada, ele é novo. Não, acho que ele tem 26, 27 anos. De La Cruz é novinho. Ele é da minha idade, 26, 27. Então não é tão novo, né? Tu também não é tão novo, mentira. Mentira, é novo. Pilha, é novo. Calma aí. Essa é a questão do cara a cara. Para mim, essa é uma derrota totalmente aceitável. Para mim, De La Cruz, de fato, concordo com várias coisas que vocês falaram. Tá tudo certo. Essa aí é a opinião, né? A gente é pago para dar opinião. A gente não é pago, a gente só dá opinião, por enquanto. É verdade. Próximo, produção. Não espera eu falar próximo, não. Já joga na tela. Vambora. Aí, garoto. Foi rápido agora. Savarino ou Arrascaeta? Dupla de gringos. Eric Oliveira. Me dói no coração. Dói demais. Dói. Mas eu vou de Arrascaeta.
Savarino foi o jogador mais importante do Botafogo em 2024. Mais que o Almada? Mas, assim, mais que o Almada. Para mim, o Savarino até mais que... Eu já falei sobre isso aqui. Para mim, o craque real do time do Botafogo é o Savarino. Muito mais do que foi o cara mais constante. O Almada teve muito menos tempo. O Luiz Henrique teve N momentos que o Luiz Henrique não desempenhou tão bem, mas o Savarino é o jogador mais constante. Para mim, foi um dos principais, se não o principal responsável pelo 24 do Botafogo. Mas, assim, a questão do Arrascaeta, que para mim é uma coisa que parece que enquanto ele tá jogando, ele não tem fase ruim, né? O Arrascaeta ele pode ter problemas físicos e tal, mas mesmo ele numa condição física abaixo, ele pode ter uma jogada, fazer um lance que ele vai completamente mudar a partida. Que acaba diferindo para mim do De La Cruz, porque o De La Cruz, enquanto ele volta de lesão, ele não vai bem. O De La Cruz, enquanto ele esteve em campo, ele esteve bem. O De La Cruz esteve mal em momento do ano. Para mim, o Arrascaeta não. Mesmo ele, momentos que ele não jogou porque estava lesionado, quando ele está em campo, ele consegue fazer a diferença mesmo fisicamente abaixo. Então, por isso que eu vou de Arrascaeta. Patrick, precisa votar ou não? Não, pode ir, já pode pular. Mas eu falei uma besteira? Não. O Savarino, ele talvez entre igual o Marlon, como você comentou. É um jogador que tem uma importância no clube que talvez, por não ser tão midiático, né, ele passa despercebido. E talvez agora, com a saída dos principais jogadores, né, tanto do Luiz Henrique quanto do Almada, ele ganha o protagonismo que ele realmente, de fato, merece, né, por ter feito um 2024 muito bom. Mas eu acho que a comparação aí fica pegada, porque agora é de 10, né? A comparação dos dois 10 dos times. Então, eu concordo com você, Eric. O Arrascaeta, quando ele entra em campo, parece que ele nunca está em uma fase, sabe? É sempre um jogador de uma regularidade absurda em todo o tempo que ele teve aqui no futebol brasileiro. Excelente. Próximo, olha eles aí. Pô, mas essa daí também é covardia, hein? Matheus Martins ou Bruno Henrique, ô Patrick? Apesar de não ser a melhor versão do Bruno, né? Depois da lesão, ele não voltou ao que era, e é normal. Mas ainda é um jogador muito importante, é um jogador muito decisivo. É um jogador que sempre aparece em momentos que o Flamengo precisa, com um gol, com um passe, enfim. É um jogador histórico no clube e é um jogador daqueles que quando encerrava, fala assim, cara, esse cara, o que ele jogou no Flamengo vai ser marcado para sempre, né? Então, Bruno Henrique. O Matheus Martins até acho bom jogador, mas para o nível do Botafogo ele fica como um patinho feio, né? Então, o Bruno Henrique, eu acho que nessa vai ser tranquilo para ele. Eu vou de Bruno também, vou de Bruno. Acho que Bruno é muito mais jogador que o Matheus Martins. Independente, eu achar o Matheus Martins muito bom, principalmente para compor elenco. Vai ser titular nesse início de ano, porque ainda não tem outra possibilidade naquele lado ali. Acho que pode ser que desenvolva a ponto de ser, mas mesmo assim, é Bruno Henrique. Tem jeito. BH, Bruno Henrique. Próxima outra. Ih, olha aí, que isso, mas aí, que isso, produção. Aí é sacanagem, hein? Arthur. Nem jogou. Nem jogou, rapaz. Arthur ou Gerson o Coringa, Érico Oliveira? É escalação provável, não tem jeito. Mas é Gerson. É Gerson. Para mim, os melhores jogadores. Porque para mim o Luiz Henrique foi muito desequilibrante, né? Mas também, mas top 3 jogadores, sei lá, do futebol brasileiro no passado. É Gerson. O Arthur pode vir, chegar, acabar com o jogo domingo e beleza, e valeu. Mas não temos recorte dele, e o recorte que a gente tem dele no Brasil, o Gerson joga mais ainda. Então é Gerson. Patrick? O Eric foi perfeito. O Gerson foi o cara do Flamengo de 2024. Jogou praticamente todos os jogos e jogou com uma regularidade absurda. No começo da temporada ele teve até uma lesão séria, que ele teve que operar, que poderia até parar de jogar. Ele até comenta isso no final da temporada. Então, é um ano de superação. É um ano que ele foi, inclusive, melhor do que em 2019, que ele estava aqui na campanha toda do Flamengo. Então, Gerson e top 5 do ano passado, com certeza ele foi. Então, Gerson. Muito bom. Tá aí, Flamengo na frente, hein? E aí a última comparação, Igor Jesus ou Plata ou Plomo, Patrick Lopes?
Então, eu tenho até uma crítica ao jogador Plata, né? Que ele, até hoje, ele é canhoto, né? Mas eu não sei se ele é canhoto de fato, né? Ele meio que se embola com a bola, ele é meio confuso, ele é meio Ele é ruim com as duas, né? Ele é ambidestro, ruim com as duas. Não, ele é ambidestro, não, ele é destro, entendeu? Só que das duas pernas ele é destro. Aí ele é canhoto, entendeu? Então, aí como ele é canhoto, tendo duas pernas direitas, fica complicado pro jogador. Mas o Igor Jesus, por muito, né? É um jogador que frequentou a seleção brasileira, merecidamente. Começa também o ano muito bem, inclusive jogou muito bem ontem, fazendo a parede, fazendo pivô, fazendo gol, oportunismo, né, do rebote, e também dando passe, deixando o Matheus Martins ele o gol. Então, assim, o Igor Jesus voltou como terminou o ano passado, né? É um jogador que não reflete, às vezes, no número essa importância, mas quando você vê o jogo, você vê o quanto ele é importante para o time. É isso, acho que muito do que o Patrick falou, não tem jeito, é igual Jesus. Aí, como ele falou, acho que ainda falta a versão dele goleadora, que a gente viu, por exemplo, que ele teve lá no Emirados Árabes, que ele ainda não apresentou no Brasil, mas eu acho que tem muito a ver também com... Ele tinha que dividir, acho que os gols com o Luiz Henrique, com o Savarino, com o Almada, enfim. Então pode ser que num esquema que ele, de fato, a bola chegue mais nele, pode ser que ele faça mais gols, enfim. Mas também é igual Jesus, atacante de seleção brasileira hoje, gente. Não tem... Uma versão como foi o Chiquinho, né, em 23, assim, de muito gol, né, de um recorte de brigar por artilharia, porque eu acho que é um jogador que tem uma qualidade para isso, né, e ele terminou o ano com pouco gol, até de se estranhar para um atacante. Porque assim, ele fez tem um ponto que ele fez menos de 30 jogos também. A gente fala assim, pô, ele fez 10 gols, mas o cara fez 10 gols, mas ele jogou 25 jogos, entendeu? Tem esse recorde, porque na nossa cabeça parece que ele jogou muito, mas não jogou. Mas eu acho que ele poderia, assim, de fato, ele ainda não foi marcado como atacante goleador, mas ele é muito importante, joga bem independente do gol, né? Esse é também um ponto. Isso. Mas se ele desse esse passinho a mais para ser o atacante goleador, a tendência é que ele figure de fato a seleção brasileira e seja um ótimo nome para o futuro da seleção. Até concorrer com o Pedro. Cala a boca, vamos pro próximo, pelo amor de Deus. Próximo, agora são os técnicos, que eu acho que é uma covardia também, hein? Covardia. O Botafogo, que não tem técnico, Carlos Leia, não sei nem quem é o senhor, e Felipe Luiz, do Mengão. Eu acho que somos foi eu que escolhi Felipe essa Luiz, foto. hein? O cara colocou assim, porque até ele tá concordando com o Felipe Luiz. Eu botei essa foto por causa disso, ó. Tá certo. Filipinho. Tem jeito. Ele faz um excelente trabalho no Flamengo, né? Claro, um trabalho inicial. E fica a vida inteira aí. Ih, olha o outro aí. Então, produção, Felipe Luiz, não tem nem pra onde correr. Já tinha, essa imagem tinha que aparecer já com do Botafogo em preto e branco. E são dois treinadores em início de carreira, né? Sim. Mesmo assim, um já é campeão da Copa do Brasil e, pelo amor de Deus, o Carlos nem consegue montar também com o Matheus Nascimento e companhia complicado. E Patrick de Paula. É complicado. E aí, produção, vai ter artezinha final, não vai? Vai ter, aí não tem. Olha, o cara a cara, 5 para o Botafogo, 7 para o Flamengo, comprovando, né, consolidando o favoritismo do Flamengo para essa final